Nós temos constantemente olhado ainda para a nossa reconstrução, né? Nesses últimos dias, acho que deu para reviver um pouco do que acompanhamos aqui no nosso estado, com um alerta. Quando a gente olhou as notícias e acompanhou o drama do furacão nos Estados Unidos, na Flórida, o Milton, muitas das cenas a gente, pelo menos eu, né, assistindo, lembrei do que tivemos aqui em algumas regiões do Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre não foi tão afetada em termos de enxurrada e ventos fortes, né, como foi outros pontos do estado. Aqui o nosso drama foi a inundação em maio. Mas é esse drama dos eventos climáticos extremos que geram um grande impacto na vida das pessoas e a gente ainda vai se recuperando, se reerguendo do que vivemos aqui em maio de 2024. E se tem um ponto que ainda é vulnerável, é a questão da retomada das moradias. Sobre isso, então, já vínhamos pedindo uma conversa com a Caixa Econômica Federal, que tem feito essa mediação para o Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Então, em que se tem usado tanto imóveis usados, novos e em construção. E há pouco, nesta semana, tivemos mais um mutirão de compra assistida, no caso ali no bairro Humaitá, aqui em Porto Alegre. Esse é o nosso assunto com o Renato Scalabrin, superintendente de rede da Caixa aqui em Porto Alegre. Bom dia. Bom dia Sabrina, Paulo, uma satisfação estar conversando com todos os ouvintes, as nossas famílias, sobre um tema tão nobre, né, como você fez aqui a abertura. Superintendente, qual é o quadro atual que temos, então, em relação à oferta de imóveis e à entrega dos mesmos dentro deste programa? Nós estamos tendo uma evolução desde o lançamento, que sempre no pensamento original era que nós pudéssemos, Caixa, Governo Federal, apresentar os imóveis em condições de habitabilidade de pronto. Então, dentro de um modelo que poderíamos optar pela produção de imóveis, e é uma das possibilidades, mas foi criado o compra assistida, que é um modelo que foi buscar na oferta tanto de pessoas físicas, consultoras de imóveis prontos, ou na condição de prontos em 4 meses. Isso evoluiu, nós já temos uma oferta que supera 6.400 imóveis nessa condição de prontos, ou poucos dias, mês, ficarem prontos. E juntamente com esse movimento, a identificação das famílias e lares que tiveram o seu imóvel destruído ou interditado de forma definitiva. Então, um movimento que envolveu os municípios, Defesa Civil, com o cadastramento dessas famílias. Esse cadastramento, no passo seguinte, a seleção, a identificação dos critérios, que é essa questão do imóvel, a renda familiar até 4.400. Nós já temos no Rio Grande do Sul 1.756 famílias beneficiadas, estão aptas a fazer a sua escolha do imóvel. Nós temos essa escolha, temos um site, Minha Casa Minha Vida Reconstrução, no site da Caixa, onde a família ela entra e faz a escolha do imóvel dentro da sua individualidade, dentro das melhores condições. Nós temos feito os mutirões, também como citado, com o objetivo de orientar as famílias e apresentar as disponibilidades para que ela possa, na sua individualidade, fazer a escolha. Nessa etapa já temos, né, então, olhando para Porto Alegre, 792 famílias beneficiadas, né, que têm essa opção de escolha. Olhando a escolha já, temos 144 imóveis já selecionados, as famílias, então, das 1.756 famílias, 144 famílias já identificaram o imóvel que, dentro da sua expectativa. Desses 144, 53 já houve a seleção então, da família, com aprovação da documentação, e agora está na fase de assinatura, que prevê desde a família beneficiada que possuía o imóvel que foi interditado e destruído, ela faz a doação, tem uma legalidade de processo,
e ele vai para o registro de imóveis. Então, temos 53 que estão nessa fase com o registro de imóveis. Feito o registro de imóveis, né, aí tendo a transferência, né, da propriedade, da posse, nós temos a entrega das chaves. Então, nós temos, né, nesse fluxo de processo andando, né, entendemos assim que ele vai evoluindo, né, com a seleção de famílias, com o aumento das famílias sendo selecionadas, a oferta de imóveis tem aumentado, as famílias entendendo nessa individualidade do programa, nós vamos ter, né, com o passar dos dias, como já está acontecendo, uma evolução, né, das escolhas, contratação, registro e a entrega das chaves. Só para ficar claro aqui, então, nesse momento a gente não tem nenhuma família com a chave em mãos ainda? Nós tivemos no lançamento do programa 3 famílias que tivemos a entrega das chaves, e agora as demais famílias, né, passam pelo 53 estão nessa fase da finalização com a assinatura do contrato e registro no cartório de imóveis, que é, né, dentro da legalidade necessário. Superintendente, aqui pensando, né, no tempo decorrido, 5 meses, então, entendendo que existem processos burocráticos, desde a captação dos móveis até todo o encaminhamento, mas nesse processo, né, 1.756 famílias beneficiadas no Estado, 144 já identificando, 53 nesse processo de registro para aprovação, 3 que, de fato, têm uma moradia nesse período de 5 meses. Não vou nem lhe perguntar assim, o que a causa da demora, mas o que você pode aprender e ficar de legado para talvez ser mais ágil esse processo para frente, né? Alguns aprendizados, alguns gargalos que podem ser eliminados nesse processo? Tem sido esse um grande objetivo da Caixa, do governo federal, essa proximidade, entender as dificuldades, melhoria de processos. Há um conjunto, né, de esforços, né, dos municípios, do Estado, da Caixa, do governo federal. Um dos pontos que nós temos, né, que tem sido, né, nas escolhas, uma preferência por casas, né, temos recebido muito essa necessidade, essa expectativa de casas. E quando nós olhamos, né, na amplitude da nossa região, né, pelas áreas atingidas, você tem, né, na questão vertical, uma solução mais rápida, e uma questão, quando se olha também investimento, uma melhor condição. Porém, né, nós temos também o programa olhando essa identificação, essa expectativa de casas. O programa preveu as portarias e temos já projetos onde as construtoras, onde o município participa, identifica onde há uma concentração de expectativas nas regiões do município, e são projetos também com valores até 200 mil estão sendo apresentados à Caixa. Então, nós teremos, né, que entendemos que é uma das grandes questões do programa, dessa expectativa das famílias de serem casas, também produção de casas, sempre com um grande desafio, né, para a Caixa, governo federal, municípios, a construtora que vai fazer produção, equalizar a questão das áreas, identificar áreas livres de risco que não foram atingidas e que possam, né, serem produzidas as casas, que tem sido, dentro dessa conversa que temos mantido com as famílias, uma das grandes expectativas ser casas. E dentro também, né, de ser um direito de escolha, isso tem sido garantido, né? Temos essa oferta dos imóveis, a sua grande maioria apartamentos, e as famílias têm, uma grande maioria, estão aguardando a produção de casas. E é um dos objetivos, né, que a gente atenda, né, essa expectativa, né, e que realmente a família vá, né, para aquele imóvel que ela mais deseja, sendo casa ou apartamento. Senhor Renato Scalabrin, superintendente de rede da Caixa em Porto Alegre, vou lhe fazer 2 perguntas em uma. Primeira, um pouco mais simples. Dessas 6.400 ofertas, a maior parte está concentrada em Porto Alegre. E a segunda pergunta que eu lhe faço, só para a gente reforçar, para quem está agora nos ouvindo, quais são os critérios de participação? Quem pode se beneficiar deste programa? Das 6.400, há uma concentração maior em Porto Alegre, sim, mas temos imóveis em todo o estado,
E essa é também uma das questões do programa. Uma família atingida aqui em Porto Alegre, Canoas, ela pode adquirir, né, receber, né, por ser uma doação de imóvel, receber essa doação, ela pode escolher o imóvel da amplitude do Rio Grande do Sul. Então, lógico que seja uma região que não tenha, né, e o imóvel, a Caixa faz essa verificação, imóvel que não tenha sido atingido. Então, há uma grande maioria dos imóveis em Porto Alegre, mas também uma preocupação na produção, onde a gente não temos oferta. As construtoras podem apresentar, com o apoio das prefeituras, identificada a demanda, né? Famílias que foram atingidas precisam, não tendo a oferta no programa, no Compra Assistida, já sido cadastrada, podemos fazer a produção, e assim está acontecendo. Temos oferta, né, de empreendimentos, de produção de empreendimentos no Rio Grande do Sul todo, né? E a regra do programa justamente privilegiar, né, hierarquizar os municípios onde nós temos famílias que foram atingidas e beneficiadas. Esse é o ponto, assim, quais são as famílias, né? Então é importante essa questão, são famílias que têm uma renda familiar de até 4.400, que é o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, e que tiveram o imóvel destruído ou interditado de forma definitiva. Esse é o critério. E como funciona, né, essa etapa? Então, o município, com a Defesa Civil, faz o cadastramento dessas famílias, desses endereços. Essa é a etapa inicial desse cadastramento, e aí, no passo seguinte, né, o Ministério faz a análise, né, de todos os critérios para identificação, e aí é dado ok, olha, essa família é beneficiada, e aí ela já se coloca na condição de apta para fazer as escolhas, né, dos imóveis que estão disponíveis no nosso site, né, do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, ou dos imóveis que já estão em projetos e que serão produzidos. Senhor Renato, agora dando um exemplo hipotético e atendendo o outro lado do balcão, digamos assim. Eu, por exemplo, tenho um apartamento em Lajeado e quero colocar ele à disposição do programa. Como faço? No site da Caixa, Minha Casa Minha Vida Reconstrução, vai lá e cadastra o imóvel. É um imóvel, pode ser novo ou usado, até 200 mil. E esse imóvel ele tem que estar com toda a documentação, a legalidade, certidões, né? Porque essa é uma das preocupações ao nós fazermos, né, o governo federal fazer a aquisição, e na sequência a doação, o imóvel tem que estar com toda a parte jurídica de segurança. E a Caixa também ela faz a avaliação, né? Nós temos uma boa parte dos imóveis já são da Caixa, que foram retomados, mas aqueles que não são, que um cliente, uma pessoa física ou jurídica cadastrou a Caixa, com a sua engenharia, vai verificar as condições de habitabilidade. Tendo ok, esse imóvel ele fica, então, já disponível para escolha. E é um ponto assim, importante também, mesmo que o imóvel não tenha sido cadastrado, e esse pode ser, a gente temos estimulado que as famílias beneficiadas, elas podem ir no mercado e escolher o seu imóvel. Então, ela tem, né, alguma proximidade, encontrou o imóvel, uma casa, um apartamento que ela deseja, e o vendedor tem interesse, ela pode trazer até a Caixa já o vendedor. Então, isso também entendemos que dentro desse diagnóstico das soluções, das melhorias, foi uma que implementamos e entendemos que vai resolver, porque a família também, né? Então, não só fica restrita aos imóveis que estão no site, ela pode ir no mercado, achou um imóvel, é o imóvel que ela gosta, se enquadra até 200 mil, está bom, tem a documentação, ela pode trazer até a Caixa o vendedor e ela, a família beneficiada, a gente faz a compra e faz a doação. Encurta esses caminhos. Bom, o Paulo falou bem já desses processos, da pessoa física de um lado e de outro, da pessoa jurídica, e tem dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução a questão com as construtoras, né? Que o senhor falou que da produção de imóveis que estão em andamento. Como é que está a oferta de recursos e se existe esse recurso disponível imediatamente pela Caixa? Sim, os recursos, né, Minha Casa Minha Vida, o FGTS disponíveis, as construtoras realizamos inúmeras reuniões com as construtoras de orientação, todas já têm, né, a grande maioria, experiência já na atuação no Minha Casa Minha Vida, estão cadastrando os projetos. Então, para o ouvinte entender, né,
como funciona. Então, há uma identificação de demanda que já foi realizada pelo Ministério das Cidades, e aí nas portarias já contemplando, a prefeitura, o empreendedor, a consultora tendo a área, apresenta um projeto, a prefeitura, né, que está muito próximo, junto à Defesa Civil, sabe, né, aonde que há uma concentração de demanda, quais são as melhores áreas, a prefeitura dá o ok, né, para o projeto, vem para a Caixa faz análise dos projetos e já faz, com o Ministério das Cidades, a autorização do início das obras, e a Caixa vai fazendo, e o Ministério, o desembolso né, dos recursos para a construção durante a obra. E privilegiando empreendimentos, projetos com finalização até 10 meses. Então, essa tem sido, né, assim, também, mesmo na produção, empreendimentos, projetos que possam ser finalizados em até 10 meses e temos, assim, uma grande expectativa, muitos projetos acontecendo, entrando na Caixa, que estarão sendo iniciados nos próximos dias. O senhor tem uma justificativa de por que a reclamação da falta de recursos recentemente, tanto da parte de crédito imobiliário, da demanda que veio dos consumidores, com muitos relatos, né, de falta de recurso, demora na liberação de crédito em relação ao crédito imobiliário? Existe alguma justificativa para isso? O crédito imobiliário, a Caixa está batendo recordes de contratação. A gente tem um orçamento trazendo essa informação nesse ano, o nosso orçamento disponibilizado, a gente evoluiu, devemos chegar a 12% de evolução. Quando nós olhamos, né, então, volumes, né, até para que o ouvinte também tenha essa noção, 800 bilhões é o valor que a Caixa tem em carteira. Nesse ano, 175 bilhões já contratados. Então, esse ano, batendo o recorde de crédito imobiliário, a Caixa detém no mercado 68% do crédito imobiliário do país é feito pela Caixa, 68%. Quando olhamos, né, dentro dessa questão orçamentária, no Fundo de Garantia Minha Casa Minha Vida, os recursos estão 100% disponíveis, né, como comentei, os projetos, né, acontecendo, a Caixa contratando. Nós temos com o recurso do SBPE, que é a fonte a poupança, nós temos, né, assim, uma demanda crescente e a Caixa está buscando todos os esforços para que Caixa, e também feito um debate com o mercado de não só a Caixa, né, as demais instituições possam atender essa demanda crescente que tem acontecido com recursos do SBPE, que é a fonte à poupança. E esse tem sido, então, um dos nossos grandes propósitos, né, que as demandas que tem esse ano cresceram muito, evoluíram muito, e a Caixa tem atendido, buscar atender e buscando as soluções, né, para que, né, os clientes, né, que estão com a expectativa de troca de imóvel, aquisição de imóveis, né, realização do sonho da casa própria, sejam atendidos. Superintendente, só para fechar, dessas 53, falando, né, novamente do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, dessas 53 imóveis que estão nessa fase de registro, quantos são para Porto Alegre? A maioria são de Porto Alegre. Nós, não tenho o número exato aqui, mas a maioria são uns 45, provavelmente sejam de Porto Alegre, né? Até não cometendo o erro aqui da prefeitura, mas a grande maioria é de Porto Alegre. E com qual a perspectiva de atendimento vocês trabalham? Porque me recordo que o levantamento da Defesa Civil era de mais de 10 mil imóveis danificados só aqui na capital. Nós estamos tendo, né, isso também é importante dessa evolução, né, no início dos cadastramentos, até gerar um entendimento de como deveria ser os cadastramentos, porque a família é identificada, tem que ser necessário, né, pela legislação, o registro de fotos do imóvel, a Defesa Civil fazendo isso. Então, houve, né, esse entendimento, engrenando o trabalho, né, criando o corpo, e a cada semana a gente tem tido novas famílias, né? Então, entendemos que todas as famílias, esse tem sido a manifestação do governo, do Ministério, que todas as famílias que tiveram seu imóvel danificado de forma definitiva, interditado, terão seu imóvel. E o que a gente percebe é isso. O número
Vocês têm número para Porto Alegre de expectativa de atendimento que precisariam dessa residência? Já fechado atual? A expectativa que se tem é de 10 mil, né, a nível de Rio Grande do Sul, mas o de Porto Alegre ainda sendo validado com os cadastramentos que estão acontecendo pela Defesa Civil, né, com o apoio do município. Muito obrigada, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal aqui em Porto Alegre, Renato Scalabrin. Seguiremos então acompanhando as informações do programa Minha Casa, Minha Vida, Reconstrução. Bom dia para o senhor. Bom dia, colocando sempre a Caixa à disposição. Obrigado, bom dia.